Cuidei da minha mãe até o fim da vida. Minha esposa me deixou dizendo que eu era um fraco. Eu nunca fui de reclamar da vida. Sempre fui um homem simples, criado com rigidez, daqueles que aprendem desde cedo que homem de verdade é aquele que protege a família, que aguenta calado, que não deixa faltar nada dentro de casa. Fui criado por uma mulher forte, minha mãe, Dona Aparecida, que, depois que meu pai nos abandonou quando eu tinha 11 anos, assumiu tudo: casa, filhos, contas, doença, dor. Eu cresci vendo ela trabalhar como lavadeira, dia e noite, sem nunca reclamar. Então, quando o tempo passou e foi ela quem precisou de mim, eu nem hesitei. Meu nome é Rodrigo. Tenho 46 anos, e até pouco tempo atrás, era casado com a Ana Cláudia. Estivemos juntos por quase 2 décadas. Ela foi meu amor da juventude, minha parceira, minha amiga. Tivemos um filho, o Rafael, que hoje tá com 17. Quando casamos, nossa vida era dura, mas tinha afeto. E mesmo quando minha mãe começou a adoecer, Ana estava ali, ou pelo menos eu achava que estava. No início, era só uma dor nas costas, depois uma tosse que não passava. Minha mãe relutava em ir ao médico, dizia que era coisa da idade. Mas eu sentia, alguma coisa estava errada. Fiz ela ir exames, laudos, esperas, até que veio o diagnóstico: fibrose pulmonar avançada. Um nome complicado para dizer que ela estava perdendo os pulmões, aos poucos, dia após dia. E não tinha cura. Naquele momento, minha cabeça girou. Mas eu respirei fundo e disse a mim mesmo: agora é minha vez. Tudo o que ela fez por mim, é hora de devolver. Eu sabia que seria difícil. Mas o que eu não imaginava é que, além de perder minha mãe, eu também perderia minha esposa. Não de um jeito trágico, mas de um jeito ainda mais cruel. Ela foi se afastando devagar, até um dia me deixar, e ainda dizendo que eu era um fraco. Mas isso eu só fui entender mais tarde. Naquela época, eu estava concentrado em cuidar. Organizei minha rotina. Trabalhava de manhã, e à tarde e à noite revezava entre medicação, comida, banhos, consultas, e os cuidados que a casa exigia. Eu era o único filho. Meus 2 irmãos moravam longe, diziam que não podiam largar tudo assim. E largaram mesmo. A dor toda ficou nas minhas costas, e nas da Ana. Ela começou a reclamar devagar. Dizia que a casa estava virando hospital, que o cheiro de remédio tomava conta de tudo, que ela não tinha mais paz. E eu, tentando equilibrar tudo, pedia paciência. É só uma fase, Ana. Fase? Ela respondeu uma vez: isso vai durar quanto? Anos? Eu calei. Não porque não doía, mas porque eu não tinha tempo para discutir. E é aí que a gente começa a morrer por dentro. Quando tudo que a gente faz por amor vira motivo de afastamento. Quando a pessoa que prometeu dividir a vida contigo não suporta ver você cuidar de quem te criou. A doença da minha mãe se agravava a cada mês. Ela começou a depender de oxigênio com mais frequência. Tossia de madrugada. Sentia dores no peito, nas costas, nos ombros. Ficava cansada só de ir até o banheiro. E mesmo assim, fazia questão de se manter forte. Dizia para mim, com aquela voz fraca e os olhos fundos: filho, me desculpa por dar tanto trabalho. E eu segurava a mão dela, beijava e respondia: trabalho nenhum, mãe. A senhora é tudo para mim. Mas nem todo mundo pensava assim. Ana Cláudia, minha esposa, já não escondia mais o incômodo. Ela não gritava, não discutia. Ela se afastava. Ficava calada nos cantos. Parou de comer comigo. Parou de dormir na mesma cama. Dizia que estava cansada, que precisava do espaço dela. Não é que eu não gosto da sua mãe, Rodrigo. Mas isso aqui tá virando outra coisa. Que coisa, Ana? Uma prisão. Um fardo. Uma casa sem vida. Eu ouvia aquilo e o coração doía. Mas eu tentava entender. Tentava justificar para mim mesmo. Ela tá sobrecarregada também. É difícil para ela. Só que não era sobre dificuldade. Era sobre abandono emocional. Eu fazia de tudo para manter o equilíbrio. Cuidava da minha mãe, tentava dar atenção pro meu filho, e ainda arrumava tempo para perguntar para Ana como tinha sido o dia dela, mesmo quando ela não me perguntava nada. Ela começou a sair mais. Dizia que precisava respirar. Ficava horas fora. Voltava muda.
Passava por mim como se eu fosse um desconhecido. Teve uma noite que cheguei do hospital exausto. Minha mãe tinha passado mal o dia todo, e eu precisei ficar acompanhando os exames e aguentando os médicos dizendo que eu já sabia, que ela estava piorando. Cheguei em casa, joguei as chaves na mesinha e sentei no sofá, com a alma cansada. Ana entrou na sala, me olhou com desdém e disse: "Você tá ficando igual a ela." "Igual a quem?" perguntei, sem entender. "Sua mãe. Fraco. Sem energia." "Você acha isso de mim?" Ela não respondeu. Só subiu as escadas. E eu fiquei ali, sentado, sem chão. Nunca imaginei ouvir isso da mulher que jurou me amar na saúde e na doença. A partir daí, tudo começou a desmoronar de vez. As refeições juntos acabaram. As conversas viraram silêncio. Os toques viraram distância. Ela dizia que eu estava obcecado, que estava me esquecendo de viver. Mas eu não estava esquecendo de viver. Eu estava cuidando de quem me deu a vida. Comecei a sentir vergonha da minha dor. Vergonha de falar da minha mãe. Vergonha de chorar na frente dela. Eu passava noites acordado, revezando entre cuidar da minha mãe e pensar no meu casamento. Me perguntando onde eu tinha errado. O que mais eu podia fazer. Mas não tinha resposta. Porque às vezes, a gente não erra. A gente só escolhe o que é certo. E perde tudo mesmo assim. Rafael, meu filho, começou a perceber. Me perguntava por que a mãe não ficava mais em casa. Eu mentia. Dizia que ela estava cansada, que era só uma fase. Mas ele não era bobo. Começou a ficar mais quieto, mais fechado. Sentava comigo no corredor quando minha mãe dormia e dizia: "Pai, a avó vai melhorar?" "Vai sim, filho. A gente vai cuidar dela até o fim." Mas eu sabia. No fundo, eu sabia que aquele fim estava mais perto do que eu queria. E que junto com ele, viria outro fim, o do meu casamento. Mas o que me matava era saber que a Ana não estava indo embora por cansaço. Ela estava indo embora por desprezo. Porque, para ela, amar a própria mãe até o fim era coisa de fraco. E eu estava prestes a descobrir o que uma pessoa é capaz de dizer quando já não sente nada. Aos poucos, fui me acostumando com os sons da casa, o chiado do concentrador de oxigênio da minha mãe no quarto ao lado, o tilintar dos copos que eu lavava sozinho na pia, o barulho da escada quando Ana subia sem me dar boa noite, e, talvez o mais doloroso de todos, o silêncio que havia entre a gente. Não era aquele silêncio maduro, de dois que se entendem sem falar. Era o silêncio dos que já não têm mais nada a dizer. Minha mãe piorava rápido. A fibrose tomou conta dos 2 pulmões, e com ela, vieram os delírios, a falta de ar crônica, o corpo que já não respondia como antes. Eu trocava os lençóis dela quase toda madrugada porque ela suava demais, ou porque tossia até vomitar. Eu não chamava a Ana mais para ajudar, não porque ela não quisesse, mas porque eu sabia que ela nem ouviria. Eu e minha mãe nos tornamos 2 sobreviventes dentro de uma casa onde a vida conjugal já tinha sido enterrada. O que doía, mais do que o cansaço físico, era a frieza com que Ana se movia. Ela passava por mim e nem olhava. Se via a porta do quarto da minha mãe aberta, desviava o olhar. Começou a fazer comida só para ela, ou a pedir delivery quando não estava fora. Às vezes, quando eu descia da escada, ouvia risos vindo do celular dela, conversas com amigas, vídeos engraçados, uma leveza que não existia quando ela me dirigia qualquer palavra. Era como se ela tivesse feito questão de apagar qualquer traço de nós dois. Eu, do lado de cá, virando a madrugada com uma compressa morna na testa da mulher que me deu a vida, e ela, do outro lado da parede, dormindo tranquila, como se aquela doença não tivesse nada a ver com ela. Teve uma noite em que minha mãe parou de respirar por alguns segundos. Foi coisa rápida, mas o tempo pareceu congelar. Eu tremia inteiro enquanto fazia massagem nas costas dela, tentava manter a calma, e só conseguia ouvir ela sussurrar, com uma voz fraca e meio perdida: "Filho, se eu for embora, não se sinta culpado." Aquilo me desmontou. Quando tudo voltou ao normal, sentei no chão do quarto e chorei como criança. Chorei até soluçar. E quando olhei pro lado, a porta estava entreaberta. Pensei, por um segundo, que Ana tinha ouvido, que ela ia entrar, me abraçar, me oferecer um copo de água, qualquer coisa. Mas não. Nada aconteceu.
Nem um passo. Nem um gesto. Nem uma pergunta no dia seguinte. A casa dela agora era só dela, e eu era o estranho que morava nos fundos, com uma idosa morrendo lentamente. Mesmo Rafael, meu filho, foi absorvido por esse clima. Parou de ficar em casa. Dizia que ia estudar na casa de um colega. Eu não impedia. Eu sabia que ninguém quer ficar num lugar onde a morte bate a porta todo dia e ninguém mais se olha nos olhos. Ana e ele ainda conversavam às vezes, mas mesmo isso foi rareando. É como se todos nós estivéssemos recolhidos em nossas próprias trincheiras, esperando o fim chegar, cada um à sua maneira. Comecei a andar diferente. Curvado. Mais cansado. Mais calado. Tinha dias que esquecia de comer. Dava banho na minha mãe, limpava tudo, colocava ela para dormir, e depois sentava no sofá, na mesma posição por horas, encarando nada, só ouvindo o som abafado da televisão do quarto de cima. Meu casamento já tinha acabado, eu só não sabia ainda como aceitar isso. E mesmo assim, eu ainda olhava para Ana com a esperança de que um dia ela ia se lembrar de quem eu era. Do homem com quem ela construiu uma vida, do pai do filho dela, daquele que dividia o último pedaço de pão sem reclamar. Mas ela não me via mais. Nem como homem. Nem como marido. Nem como ser humano. Eu estava sozinho. E o pior, completamente consciente disso. A madrugada do dia 3 de junho começou como tantas outras, abafada, silenciosa, com o som do oxigênio da minha mãe cortando o ar da casa como uma lembrança constante de que tudo estava por um fio. Mas naquela noite, teve algo diferente. Quando entrei no quarto para trocar o lençol, reparei que o olhar da minha mãe estava fixo em um ponto qualquer do teto. Ela respirava com esforço, os olhos mais fundos do que nunca, como se não dormisse há dias. Me ajoelhei ao lado da cama, segurei a mão dela e senti que estava gelada. Falei com calma, tentando não entrar em pânico, mas a resposta dela veio tão fraca que parecia que vinha de outro mundo. Rodrigo, eu tô cansada, ela disse. Eu queria dizer que ela podia descansar, que eu ia ficar bem, mas como? Como dizer isso quando tudo em mim gritava para ela ficar? Como engolir essa despedida se eu nem sabia se ia ter a chance de ouvir a voz dela de novo? Passei o resto da noite ali, sentado, ouvindo os sons da respiração dela, cada vez mais espaçados, e tentando manter a calma. Quando o sol começou a nascer, eu saí para pegar água na cozinha. Foi aí que encontrei Ana sentada no sofá, maquiada, com a bolsa no colo, pronta para sair. Achei que ia pro trabalho, e perguntei se precisava de algo. Ela nem levantou os olhos do celular. Tô indo dormir na casa da minha irmã hoje. Amanhã a gente conversa. O tom era seco, objetivo, cortante. Mas eu, burro que sou, ainda tentei um gesto de paz. Falei que minha mãe estava piorando, que eu precisava de apoio, que pelo menos naquela fase ela podia estar ali, comigo, com a gente. Ela largou o celular no sofá, levantou como quem tá guardando raiva há anos, e me olhou nos olhos pela primeira vez em meses. Rodrigo, eu não aguento mais. Não suporto mais essa casa. Essa rotina. Esse cheiro. Essa mulher morrendo aqui dentro todo dia. Você virou um servo. Um enfermeiro. Um mártir. Um fraco. E eu não me casei com um fraco. Fiquei parado. A garganta travada. O ar não vinha. Não consegui dizer nada. Só senti o corpo ficando gelado, como o da minha mãe. Ela continuou. Você passou os últimos anos vivendo para ela. E se esqueceu de mim. Da gente. De você mesmo. Eu tive que viver com esse peso. Sozinha. E agora quero viver de novo. Longe disso. De você. Ela pegou a bolsa, virou as costas e saiu. Sem choro. Sem um pedido de desculpa. Sem olhar para trás. A porta bateu devagar, como quem não quer fazer barulho, ironicamente gentil, considerando a crueldade do que ela tinha acabado de dizer. Fiquei ali, em pé na cozinha, encarando o copo d'água tremendo na minha mão. Nunca imaginei que ouviria aquilo da boca da mulher com quem sonhei envelhecer. E mais, nunca imaginei que o crime dela contra mim seria eu ter amado minha mãe até o fim. Voltei pro quarto com as pernas bambas. Minha mãe ainda respirava, mas com tanta dificuldade que mal abria os olhos. Segurei a mão dela com força, dessa vez não para confortá-la, mas para me segurar em alguma coisa. Porque tudo ao meu redor tinha caído.
meu casamento, minha identidade, minha dignidade. Eu era só um homem de meia-idade, sozinho, com um filho distante, uma esposa ausente e uma mãe morrendo. Eu era aquilo que ela disse, um fraco. Só que não do jeito que ela achava. Fraco não por cuidar. Fraco por não ser amado por quem jurei amar. Por ser deixado de lado por cumprir minha parte. Por não ser suficiente nem no amor, nem na dor. Naquela madrugada, não dormi. Nem cochilei. Fiquei sentado, segurando aquela mão que já cuidou da minha febre, dos meus tombos, da minha vida inteira. E agora, cansada, ela apertava de volta, como quem dizia: pelo menos você ficou. Pelo menos alguém ficou. Se essa história tá doendo em você como doeu em mim pra contar, deixa nos comentários. Você já foi chamado de fraco por amar demais? Já cuidou de alguém e, no fim, foi deixado de lado? Seu desabafo pode ser o alívio de outro coração machucado. A morte da minha mãe não foi barulhenta. Não teve grito, não teve cena de novela, não teve um último eu te amo ou uma mão se erguendo no ar em câmera lenta. Ela simplesmente parou. Como um abajur que se apaga no meio da noite. Eu estava sentado ao lado dela, como sempre, com os olhos cansados de tanto esperar que o pior acontecesse. E, quando finalmente aconteceu, levei alguns segundos para perceber. Porque o som do oxigênio ainda zumbia, as luzes ainda estavam acesas, e o meu coração ainda batia, mas ela já não estava mais ali. Olhei pro rosto dela e vi uma paz que eu não via há meses. Os músculos relaxaram, a testa sem tensão, a boca entreaberta, como quem descansou de verdade pela primeira vez em muito tempo. E eu não chorei. Não naquele instante. Porque a dor era grande demais para sair pelos olhos. Ela estourava por dentro, em silêncio. Levantei devagar. Desliguei o aparelho, fechei a janela. Liguei pro hospital. Liguei pro meu irmão. Depois pro outro. Nenhum deles atendeu na hora. Deixei recado. A mãe se foi. Preciso de vocês. Depois desliguei o celular e encarei o corpo dela, deitado naquela cama improvisada, naquele quarto apertado, cercado por almofadas velhas e uma prateleira com remédios. Era assim que ela foi embora. Sem frescura, sem luxo, sem ninguém além de mim. E naquele momento, mesmo diante da perda mais devastadora da minha vida, a única coisa que me vinha à cabeça era: pelo menos ela não partiu sozinha. Eu estava lá. Eu fiquei. E não me arrependo nem por um segundo. A Ana não apareceu. Nem naquele dia, nem no seguinte. Nem para oferecer um abraço, nem para dizer sinto muito, nem para consolar o filho. Ela não quis saber. Rafael veio no fim da tarde, com os olhos vermelhos, mas sem conseguir falar muita coisa. Ele se sentou comigo no sofá e ficou ali em silêncio. Eu entendi. Não forcei conversa. Às vezes o luto não grita, ele pesa. E o dele era o mesmo que o meu, com a diferença de que ele ainda tinha uma vida inteira para seguir em frente. Eu, não. Eu estava sozinho. E o que me restava agora era organizar velório, flores, cemitério, papelada. Tudo isso com a cabeça latejando, o corpo moído, o peito furado por dentro. No enterro, pouca gente. Uns primos distantes, a vizinha de infância, uma senhora da igreja. Nenhuma das pessoas que ela ajudou apareceu. Nenhuma das famílias que ela lavou roupa, cuidou dos filhos, alimentou. Nenhum agradecimento público. Nada. É assim que o mundo funciona. A gente serve, 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 e depois que vai embora, ninguém se lembra da sua utilidade. Mas eu lembrava. Eu sabia o que aquela mulher fez. Por mim. Pelo meu pai, mesmo depois de abandonada. Pelos irmãos que nunca ligaram de volta. Ela não era só minha mãe. Ela era o pilar de toda uma história. E agora, ali, virando pó sob uma cova rasa, parecia que tudo aquilo nunca tinha existido. Voltei para casa sozinho. Abri a porta e senti o vazio com força. O cheiro do quarto dela ainda estava ali. As coisas, os lençóis, os remédios. Era como se ela estivesse em pausa, e não enterrada. Sentei na beirada da cama dela, olhei em volta, e pela primeira vez me permiti chorar de verdade. Chorei como um filho que perde a mãe. Chorei como um homem abandonado. Chorei como quem entendeu que não sobrou nada. Nem casamento. Nem lar. Nem colo. Eu não era mais marido. Não era mais filho.
Eu era só um quarto ocupado por um corpo que seguia respirando porque o coração não tinha parado ainda. Mas a alma já tinha ficado no cemitério, junto com ela. Passei a noite acordado. Não com medo, mas porque eu não sabia mais como se dormia no mundo onde a minha mãe não existia. Onde ninguém me esperava no quarto. Onde não havia mais voz me chamando de madrugada pedindo um copo d'água. O silêncio era tão alto que doía no ouvido. Tudo que eu queria era uma conversa, uma mão no ombro, você não está sozinho. Mas ninguém veio. Nem irmão, nem ex-mulher, nem amigo. Eu era, oficialmente, um homem órfão em todos os sentidos. No dia seguinte, fui até o quarto dela e tirei a roupa de cama. Lavei tudo, guardei as coisas com carinho, deixei uma flor no travesseiro, como quem ainda espera que ela vá voltar. Mas eu sabia que ela não voltava mais. E o pior, sabia que ninguém ia me estender a mão. Porque no mundo de hoje, cuidar de quem nos deu tudo, virou sinônimo de fraqueza. E ser forte, aparentemente, é saber deixar pra lá. Os dias que vieram depois do enterro da minha mãe foram os mais longos da minha vida. Acordar sem ter ninguém me chamando no quarto ao lado, sem precisar preparar o mingau, sem separar os comprimidos ou medir a pressão, era como acordar num mundo que não fazia mais sentido. Eu já não sabia qual era a minha função naquela casa. O relógio parecia andar mais devagar. O café esfriava na caneca antes mesmo da primeira golada. A TV falava sozinha. A geladeira fazia um barulho que nunca reparei antes. Era como se o silêncio tivesse decidido ficar comigo, como companhia. Uma companhia fria, muda, e que não me deixava nem por um segundo. No começo, tentei seguir uma rotina. Acordava, arrumava a cama dela como se ainda fosse voltar, limpava o banheiro, varria a casa, lavava a roupa. Mas era tudo gesto automático. Meu corpo agia, mas minha cabeça estava em outro lugar. Em algum ponto entre o passado e a culpa. Porque por mais que eu soubesse que tinha feito tudo por ela, que estive presente até o último suspiro, havia uma voz dentro de mim que sussurrava: você ficou sozinho por causa disso. E isso me destruía. Porque, no fundo, eu sabia que não era mentira. A Ana foi embora por não suportar ver alguém se doar tanto. E o que era para ser um gesto de honra, virou um motivo de rejeição. Comecei a sair de casa só o necessário. Fui ao banco, ao mercado, à farmácia. E sempre tinha alguém que perguntava da minha mãe. Eu sorria amarelo e dizia: ela se foi. Alguns abaixavam a cabeça e diziam meus sentimentos. Outros apenas murmuravam um "ah" e mudavam de assunto. Mas o que me incomodava mesmo era o olhar. Aqueles olhares de quem pensa que você tá acabado. De quem te enxerga como um homem largado, um viúvo sem ser, um farrapo humano. Teve um dia que encontrei a esposa do meu vizinho no mercadinho. Ela perguntou: e a Ana, sumiu por quê? Eu respondi com a voz firme, mas baixa: ela preferiu ir embora quando a coisa apertou. Ela arqueou a sobrancelha, apertou os lábios e disse: as mulheres de hoje em dia não têm paciência para essas coisas, né? E eu só balancei a cabeça. Porque não adiantava explicar. Ninguém entende o peso de ser abandonado quando se está no meio de um luto. Rafael vinha me visitar de vez em quando. Mas eu via nos olhos dele a culpa. Ele se sentia dividido. Amava a mãe. Mas sabia o que ela tinha feito. Tentava se aproximar de mim, puxar conversa, trazer lanche, assistir jogo comigo. Eu sorria, agradecia, mas por dentro era como se eu tivesse desaprendido a me conectar com as pessoas. Eu tinha construído tanto da minha identidade em torno do cuidado com a minha mãe, que agora eu era só uma casa sem teto. Uma estrutura quebrada tentando não desabar de vez. As noites eram as piores. Sentava no sofá e olhava as fotos dela no celular. A última em que ela sorria era de 2 meses antes de partir. Ela usava um lenço colorido que a Ana detestava, dizia que parecia coisa de velha. Mas a minha mãe adorava. Dizia que se sentia bonita, mesmo com os olhos fundos e a pele já sem brilho. Eu lembro de como tirei aquela foto. Ela tinha acabado de tomar banho, e eu tinha pintado as unhas dela com base. Ela me olhou e disse: nunca pensei que fosse depender tanto de você, meu filho. Eu respondi: a senhora cuidou de mim a vida toda, agora é minha vez. E naquele sorriso, eu vi que tudo tinha valido a pena.
Mesmo agora, no vazio, mesmo sozinho, mesmo abandonado, valeu a pena. Mas saber que valeu a pena não alivia a solidão. Às vezes, eu pegava o travesseiro dela e deitava no sofá só para sentir o cheiro. Outras vezes, eu falava sozinho em voz alta, perguntando coisas como se ela ainda pudesse ouvir. Mãe, a senhora acha que eu devo vender a casa? Ou a senhora gostava mesmo daquela novela das 8? E depois, o silêncio respondia. Sempre ele. Sempre vazio. Sempre firme. Comecei a escrever num caderno. Não um diário, mas bilhetes. Coisas que eu gostaria de ter dito. Coisas que nunca tive coragem. Cartas para ela, para Ana, pro Rafael, para mim mesmo. Às vezes eu terminava a página com raiva. Outras vezes com lágrimas. Algumas, com um alívio estranho. Como se as palavras escritas pesassem menos do que as que eu guardava. E, nesse caderno, descobri que eu estava virando outra pessoa. Não o homem forte que aguenta tudo calado, mas alguém que aceita que perdeu, que amou e não foi correspondido, que cuidou e foi chamado de fraco, e que, no fundo, ainda esperava, contra toda lógica, que alguém batesse na porta e dissesse: eu vi o que você fez. Eu não te esqueci. Mas ninguém batia. Nem telefone. Nem mensagem. Nem Ana. Nem irmãos. Nem vizinhos. O mundo seguiu. E eu fiquei para trás. Com o passar dos meses, a dor muda de cor. Ela não desaparece. Não some como dizem por aí. Ela só muda de forma. Se antes era uma pancada no peito, hoje é um peso constante nas costas, uma presença que me acompanha como uma sombra fiel. Já não choro com facilidade. Já não olho as fotos da minha mãe com os olhos marejando. Agora, é como se eu fosse espectador da minha própria história. Como se eu assistisse a tudo de longe, sem conseguir interagir. A casa ficou silenciosa demais, mas eu comecei a entender que esse silêncio diz muita coisa. Ele me conta todos os dias que eu perdi o que tinha de mais precioso, não só em pessoas, mas naquilo que elas representavam: acolhimento, lembrança, voz, gesto, cheiro, rotina, afeto. E agora, com os dias iguais, o tempo me pergunta sempre a mesma coisa. E agora, Rodrigo? O que você faz com tudo isso que sobrou? Às vezes eu fico olhando pro espelho e não me reconheço. Me vejo mais velho, mais curvado, mais amargo. Os olhos fundos, as olheiras marcadas, o cabelo que já quase não disfarça os fios brancos. E me pergunto quando foi que envelheci. Não lembro de ter vivido o suficiente para parecer tão acabado assim. Sinto como se tivesse pulado a fase da vida em que a gente colhe os frutos, em que os netos aparecem, as viagens acontecem, os sorrisos voltam. Eu fui direto da luta para a desistência. E não por escolha. Fui empurrado para esse lugar de homem que perdeu tudo tentando salvar o que mais amava. Vejo vizinhos vivendo normalmente. Casais indo juntos ao mercado, senhoras sentadas na calçada conversando sobre novela, filhos vindo visitar os pais aos domingos. E eu ali, no portão, de camiseta velha e chinelo gasto, fingindo que não me importo com o que vejo. Mas me importo. Dói. Dói ver o que eu não tenho mais. Dói imaginar o que teria sido da minha vida se a Ana tivesse tido um pouco mais de empatia. Se meus irmãos tivessem dividido a carga comigo. Se o mundo não fosse tão cruel com quem decide cuidar. Porque é isso que eu aprendi, que amar dá trabalho. Que se doar assusta. Que a maioria prefere quem finge que não sente do que quem sente demais. Tentei, por um tempo, ir à igreja. Achei que poderia encontrar um sentido, uma palavra, um alento. Mas mesmo ali, no meio de orações e abraços forçados, eu me sentia como uma peça fora do encaixe. As músicas me emocionavam, mas a vida voltava igual ao sair pela porta. E o que mais me cansava era a falsa compaixão. O olhar de pena disfarçado de carinho. Os vai passar ditos por quem nunca perdeu uma mãe nos braços. Por quem nunca ouviu da própria esposa que é um fraco por amar demais. O Rafael cresceu. Agora é quase um homem. E eu olho para ele com uma mistura de orgulho e medo. Orgulho porque ele não se tornou frio como a mãe. E medo porque ele talvez guarde dentro dele alguma mágoa que nunca teve coragem de dizer. Às vezes ele me abraça do nada. E eu retribuo com força, como se aquele gesto fosse a única ponte entre o que restou de mim e o que ainda pode vir a ser.
Não conversamos sobre a Ana. É um nome que ficou guardado em caixa fechada, enterrado entre o desprezo e o esquecimento. Sei que ele tem contato com ela. E tudo bem. Ele não precisa escolher lados. Já é duro demais ser filho de uma história como a nossa. Outro dia sentei no sofá e fiquei olhando o teto por quase 2 horas. Não dormi. Não pensei. Não chorei. Só fiquei ali, respirando, existindo. E nesse tempo, me dei conta de algo que nunca tinha aceitado de verdade. Eu fui deixado para trás por todo mundo. Não por causa de um erro, de uma falha, de um deslize. Mas porque amei. Porque cuidei. Porque não larguei. E isso é o que mais me destrói. Saber que ser bom não me salvou. Saber que fazer o certo não garantiu nada. Nem respeito. Nem amor. Nem companhia. A verdade é que, para muita gente, gente boa só serve enquanto serve. Depois vira peso. E eu me tornei isso. O peso que todos queriam afastar. O velho antes da hora. O viúvo de mãe e de casamento. O homem que foi forte demais no momento em que todo mundo esperava que ele desistisse. Só que eu não desisti. E isso me custou tudo. Hoje faz 1 ano e 4 meses que minha mãe morreu. O tempo passou como um trem lento demais para aliviar, mas rápido demais para permitir que eu segurasse alguma coisa pelo caminho. Eu não espero mais por visitas. Não conto mais quantos dias fazem desde que Ana foi embora. Já nem sonho com ela, e isso diz muito. Quando a ausência para de doer e vira hábito, é porque a alma da gente aceitou o abandono, mesmo sem querer. Passei meses tentando entender por que amar tanto, cuidar tanto, dedicar-se tanto a alguém, pode acabar sendo o motivo exato pelo qual a gente é deixado de lado. E cheguei à conclusão de que o problema não foi o que eu fiz. Foi o que os outros não suportaram enxergar. Porque tem gente que, diante do amor incondicional, se sente envergonhada da própria incapacidade de amar igual. E aí foge, rejeita, critica e abandona. A Ana me chamou de fraco. Mas eu conheço homens que levantam toneladas com os braços e desmoronam quando precisam cuidar de alguém que já não anda. Conheço gente que aguenta a jornada de 12 horas mas não suporta ouvir a respiração lenta de uma mãe morrendo. Eu fiquei. Eu segurei. Eu limpei ferida. Eu vi corpo definhar. Eu vi olhos perderem o brilho. Eu escutei sussurros de despedida. E mesmo sem chão, com o casamento acabando, com o mundo lá fora girando como se nada estivesse acontecendo, eu permaneci. Então não. Eu não sou fraco. Eu sou o que restou depois que a força de todo mundo acabou. Depois que tudo passou, pensei em mudar de cidade. Vender a casa. Recomeçar. Mas toda vez que olhava para a porta do quarto da minha mãe, alguma coisa me impedia. Porque apesar de tudo, apesar da dor, do abandono, da solidão, aquele era o lugar onde meu amor foi mais verdadeiro. Foi onde minha voz mais tremia, onde minha fé mais se provou, onde minha presença mais significou alguma coisa. E eu sei que muita gente não entende isso. Tem gente que acredita que a vida só vale quando é leve, quando é bonita, quando não pesa. Mas eu descobri que tem beleza na dor também. Tem beleza em segurar uma colher com mingau tremendo a mão. Tem beleza em dizer tô aqui para quem só consegue piscar como resposta. Tem beleza em ficar até o fim. Hoje minha casa tá mais limpa, mais organizada, mais silenciosa. Mas continua vazia. As marcas do andador ainda estão no chão do corredor. O terço que ela usava ainda tá pendurado no espelho. O rádio pequeno dela, que só pegava em, tá guardado numa caixa com o nome dela escrito com fita crepe. Não mexo. Não quero apagar o rastro. É o que me resta. De Ana não ouvi mais nada. Nenhuma carta. Nenhuma mensagem. Nenhuma visita. Fiquei sabendo que ela tá morando com uma prima, trabalhando num salão. Que tem postado fotos sorrindo, viajando, fazendo trilhas. Que conheceu alguém. E tudo bem. Não sinto raiva. O tempo mata o ódio do mesmo jeito que mata a alegria. O que sobra é esse espaço estranho onde nem cabe mais revolta. Só uma certa tristeza por saber que alguém que dividiu tanto comigo conseguiu me apagar com tanta facilidade. Eu não a culpo mais. Mas também não a espero. Ela fez a escolha dela. E eu fiz a minha. Rafael vem me ver de 15 em 15 dias. Às vezes traz pão, às vezes traz silêncio.
Às vezes a gente conversa, outras vezes só senta no quintal e fica olhando o tempo passar. Não forço mais diálogo. Descobri que o amor não precisa de muitas palavras quando é real. E o nosso, apesar de machucado, ainda existe. Tento ser um pai que não pesa. Não reclamo, não cobro, não culpo. Só espero que ele, um dia, olhe para trás e entenda o que eu fiz. Que veja no que me tornei, não como fracasso, mas como testemunho. Que saiba que o pai dele amou até o fim, mesmo sem ninguém para aplaudir. Hoje vivo de aposentadoria. Acordo cedo. Lavo a calçada. Faço café. Leio jornal velho. Passo pano no chão. Rezo olhando pro teto. E, às vezes, converso com a minha mãe em voz alta. Não porque eu acho que ela responde, mas porque eu gosto de lembrar que por muitos anos, mesmo com a doença, ela ainda ouvia. À noite, deito no sofá e deixo a luz da cozinha acesa. Uma parte de mim finge que alguém vai chegar, bater palmas no portão, chamar pelo meu nome. Mas ninguém vem. E tudo bem. Porque apesar da dor, apesar da perda, apesar de estar sozinho, eu carrego comigo uma certeza: eu não fui embora. Eu não abandonei. Eu não virei as costas. E isso, meu filho, é o que me mantém de pé. Talvez um dia, quando eu me for, ninguém diga grandes palavras no meu velório. Talvez só apareçam meia dúzia de conhecidos, talvez não tenha flores caras, nem histórias bonitas. Mas se tiver alguém ali que diga: ele ficou, ele cuidou, ele amou mesmo quando doía, então eu terei cumprido meu papel. Porque no fim, a vida não se mede pelo que a gente ganha, se mede pelo que a gente não abandona. Se você ficou até aqui, é porque essa história mexeu com algo dentro de você. Então me responde com sinceridade: vale mais a pena cuidar e ser esquecido, ou virar as costas e viver em paz? Me conta aqui embaixo. Eu leio cada comentário. E se esse vídeo te tocou, se inscreve. Aqui, dor compartilhada vira alívio.